O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá a todos vocês, estamos novamente com o programa O que é Direito é Direito, um programa dedicado para você que precisa saber sobre os seus direitos. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Gabriel Pocan. Ele é advogado e trabalha com direito de família. Direito de família é um tema muito delicado hoje em dia, né? Nós temos aí vários assuntos que abarcam sobre esse direito e hoje trataremos de algumas coisas realmente pontuais. Vamos falar aí sobre direito de família, guarda compartilhada, alienação parental, pensão alimentícia, os direitos dos avós em visitar os netos e o abandono afetivo. E para isso, vou falar com o Gabriel, também vou falar com o Dr. Gabriel, recebi várias perguntas a respeito sobre esse tema que iremos tratar aqui. Vamos responder um pouco dessas perguntas também. Dr. Gabriel, é um prazer ter você no nosso programa. Prazer é meu, Janaína. E me fala um pouco sobre a sua formação, sobre a sua rotina de advocacia e a sua paixão aí pelo direito de família. Bom, eu sou Gabriel Pocan, né, como já foi apresentado. Eu tenho 22 anos, faço parte da Jovem Advocacia, sou vice-presidente da comissão aqui da OAB de Mococa. Eu me formei na Unifeob em 2024, encerrei os meus estudos e efetivamente em janeiro foi a minha formatura. Fui aprovado no exame da OAB no 8º semestre na matéria de civil, por coincidência, onde eu tive que fazer uma peça sobre direito de família também. Que bom! Então, bem-vindo aí ao programa e a gente vai começar falando sobre guarda compartilhada, certo? Você sabe nos explicar de um jeito aí o que seria essa guarda compartilhada, como ela funciona, como é feito na prática? Com certeza, Janaína. Muitas pessoas acreditam que a guarda compartilhada é aquele regime de visitação alternada, né? Que a criança fica 15 dias na casa do pai e depois mais 15 dias na casa da mãe. Mas na realidade, a guarda compartilhada é o compartilhamento de decisões. Então, o que significa isso? Significa que o pai ele vai participar ativamente da tomada de decisões da vida da criança. Ou seja, ele vai ter que ir em reuniões escolares, vai ter que buscar a criança na creche, se for o caso. Se a criança for viajar, vai precisar da autorização do pai também, o que não aconteceria na guarda unilateral. Então, ou seja, esse pai vai ter mais responsabilidades sobre a criança e vai ter um efetivo poder de decisão sobre a vida dela. Tá, e assim, interessante, né, Gabriel, porque muita gente acha que essa guarda compartilhada, ela vai ficar metade da semana com o pai, metade da semana com a mãe, e às vezes tem algumas mães ou alguns pais que falam, eu não posso ficar, eu não tenho condição, e sempre deixando, na verdade, de pensar no bem-estar do menor, né? Porque o menor, os filhos, o divórcio, a separação não são dos filhos. A separação é entre os pais. E às vezes tem essa confusão. Eu na minha prática, né, como advogada, às vezes eu recebo isso e falo, doutor, eu não quero não vou ter esse negócio de guarda compartilhada não, porque eu tenho que fazer isso num dia, tenho que fazer isso no outro dia. E eu vejo que às vezes eles não pensam nesse bem-estar do menor. E essa importância do bem-estar do menor talvez fique mais relacionada também à questão de alimentos, porque muitos pais pensam, se eu pedir guarda compartilhada, eu não vou ter que pagar os alimentos, ou vice-versa. Sobre esse tema desses alimentos, a condição de uma guarda compartilhada vai depender muito mais da decisão do alimento ou da decisão dessa qualidade de vida para esse menor, doutor? É um tema que gera muita polêmica e muita confusão, viu, Janaína? Tem muitos pais que acreditam que
com o pedido de guarda compartilhada, eles vão ser isentos ou até vai ter uma redução dos alimentos, o que não é uma verdade. A guarda compartilhada, ela não te exime de pagar os alimentos. Se você está ali pagando o seu 1/4, 1/3 do salário mínimo, você vai continuar pagando esse valor. A única coisa realmente que vai influenciar é a tomada de decisões, mas os alimentos são um direito da criança e não há guarda que vá fazer isso mudar. Em relação a essa divisão do tempo, ela pode estar variando conforme a demanda do menor, do filho junto aos seus genitores. Então, o pai trabalha um horário, a mãe trabalha em outro horário, e o menor tem um tempo mais vago para esse, um tempo menos vago para aquele. E assim, a relação desse tempo, porque a gente sempre fala, né? Antigamente, né, quando eu fazia as ações de divórcio, e quando fazia a questão de visitação de guarda também, era muito comum que de praxe o juiz já colocava assim, mesmo quando era acordo, já colocava, vamos fazer finais de semanas intercalados, a cada 15 dias com o pai e sempre a responsabilidade com a mãe. E eu tenho notado agora que a jurisprudência tem mudado muito em relação a isso. E os próximos juízes aqui, em alguma vara de Mococa principalmente, tem alguma que fala já sobre esse tema. Já chega com a guarda, com o pedido, e eles já colocam essa opção, né, de ficar com o filho de alguns dias, no outro, já não tem mais aquela questão de ser tão distante, né, doutor? Sim, isso é uma coisa que tem mudado bastante na jurisprudência atual e que é em favorecimento das crianças mesmo, né? Porque distanciar quinzenalmente a convivência com um dos genitores não é bom nem para o psicológico da criança, talvez atrapalhe até suas próprias rotinas, né? Porque ali talvez a criança faça uma natação, faça um inglês, que um dos genitores não consiga estar à disposição dessa criança. Então, esse modelo que vem se consolidando, ele é muito bom pro menor, porque às vezes de terça-feira o pai consegue levar no judô, às vezes de quinta a mãe consegue levar no inglês. Então, isso é um modelo que vem ajudando bastante na convivência com os pais e na educação dos próprios menores. Em quais situações a guarda compartilhada pode não ser recomendada? Isso é uma pergunta que chegou pra gente. E quando que isso não é indicado, uma guarda compartilhada, doutor Gabriel? Certo. A guarda compartilhada, para ela existir, é necessário ter uma harmonia muito boa entre os pais. Os genitores, eles precisam entrar em um consenso sobre todas as decisões da vida do menor. Se os genitores, eles não entram em consenso, ou então, se o motivo do divórcio foi uma violência doméstica, uma agressão física, ou teve alguma coisa de alienação parental, que é um tópico que a gente vai comentar ainda hoje, essa guarda compartilhada, ela não é recomendada de maneira alguma, porque pode acabar piorando a condição do menor. Então, você viu a importância de entender sobre a guarda compartilhada? A guarda compartilhada hoje não é mais exceção. Hoje já é muito comum, porque o direito ele evolui conforme a sociedade precisa. Então, hoje nós temos muito mais condições de tentar o melhor para essa família, né? Não é porque houve essa dissolução no casamento, né, que o menor não possa ter convívio com seus pais. Então, é importante para que os pais tenham a consciência disso, que quando tiver o divórcio, por mais difícil que seja, em primeiro lugar, tente fazer um acordo, sabe, homologue esse acordo. A parte do litígio é muito complicada e pense sempre nesse menor. Então, a guarda compartilhada é algo bem crescente, que talvez hoje em dia seja a melhor opção para aqueles pais que queiram dar uma qualidade de vida para os seus filhos. Agora vamos para o intervalo e retornamos logo em seguida para falar sobre alienação parental. Imagine aquele momento. A entrevista decisiva, o casamento do melhor amigo, a premiação. Tudo depende da confiança que você transmite. E nada dá mais confiança do que vestir-se com excelência. Na Galvani, nós cuidamos disso. Você escolhe o visual perfeito. Nós entregamos a qualidade e o caimento perfeitos. Concentre-se no que importa. Deixe a elegância conosco.
Galvani, aluguel de trajes masculinos. Sua história, nosso estilo. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. A verdadeira sofisticação está nos detalhes. Na H. Oferecemos mais do que produtos, oferecemos uma experiência, um ambiente exclusivo, atendimento personalizado e peças de qualidade que refletem o seu estilo. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. H. Moda masculina, uma experiência única. Voltamos a apresentar o programa. O que é direito é direito. Hoje o nosso convidado é o Dr. Gabriel Pocan. Estamos tratando sobre direito de família. Falamos um pouco antes sobre guarda compartilhada. Agora vamos tratar sobre alienação parental. Gabriel, explica para nossos ouvintes o que é uma alienação parental. Bom, Janaína, alienação parental é quando um dos genitores ou outra pessoa da família, isso pode acontecer tanto com avós quanto com os tios, né, faz a cabeça do menor para que ele se volte contra um dos pais, né, para que esse menor ele passe a ver o pai ou a mãe como aquela figura ruim, aquela figura malvada, que proíbe ele de fazer as coisas, proíbe ele de brincar quando ele quer. Então coloca o outro genitor naquela postura de o grande vilão perante ao menor. E quais os sinais que os filhos apresentam quando estão passando por esse processo de alienação parental? Os sinais são muito claros, viu, Janaína? Crianças são muito expressivas, então frases constantes como eu te odeio, eu não gosto de você, na casa do meu pai ou na casa da minha mãe é muito melhor, vão ser ouvidas constantemente. E também o comportamento dessa criança, ele vai mudar bastante. Vai ser um comportamento um pouco mais agressivo, um pouco mais rebelde. Essa criança já não vai ali acatar ordens que ela acatava no dia a dia, né? Já não vai mais estar obedecendo aquele genitor ou genitora. E quais são as consequências para esses pais ou familiares que fazem alienação parental com esse menor? Olha, as consequências são diversas, né? Mas o que eu considero para mim como a mais severa, né, do ponto de vista de um pai ou de uma mãe, é a perca da guarda. Se você efetivamente tem a guarda do menor e pratica alienação, cuidado, você pode perder a guarda do seu filho para o outro genitor. Gabriel, agora recebemos uma mensagem aqui sobre pensão, né? Estamos falando sobre o assunto e em relação a isso, como que se dá o cálculo da pensão alimentícia? A pessoa que paga a pensão, ela pode perder o emprego e parar de pagar a pensão? Como que funciona essa parte, doutor Gabriel? Janaína, a pensão alimentícia, ela é um trinômio, né? No direito a gente fala que é a possibilidade do genitor ou da genitora, né? Que é a necessidade do menor, né? E a probabilidade. Então, o que acontece? Mesmo que o alimentante ele venha a perder o emprego, ele não pode parar de pagar a pensão. Inclusive ele pode ser preso civilmente caso ele interrompa o pagamento dessa pensão. O que vai acontecer? Vai ser fixado um valor talvez menor por uma ação revisional sobre o salário mínimo para que ele não cesse os alimentos, mas os alimentos em hipótese alguma podem ser cessados. Tem uma coisa também que às vezes acontece, a pessoa chega no escritório e fala, eu vou separar, mas não quero nada dele, não quero alimentos. Só
Só que os alimentos não são dos pais, esse alimento são dos menores, tá? E eles não podem ser decididos pelas mães se eu quero ou não quero. O alimento é obrigatório, é irrevogável, é um direito que constitui no nosso Código Civil. Temos aí leis em relação a isso, não é, doutor? Sim. E principalmente, assim, às vezes não é exceção. Muitos pais, por incrível que pareça, pedem conta do serviço para não estar pagando a pensão alimentícia, mas tem que entender que, infelizmente, você tem uma obrigação, que é, felizmente, para os menores, né? Você é pai para sempre, não existe ex-pai, existe ex-mulher. Então, enquanto esse menor tiver a necessidade dos alimentos, isso vai acontecer. E qual é a idade? Muita gente fala, quando faz 18 anos, quando faz 21, quando faz 25, enquanto está estudando. Até quando esses pais têm que pagar o alimento para os filhos, doutor Gabriel? Muito interessante a sua pergunta, Janaína. Não temos uma idade para que se cessem os alimentos automaticamente. Se você paga alimentos, já não quer mais estar realizando essa obrigação, então você precisa entrar com um pedido judicial para que isso pare de acontecer. Porque se você simplesmente parar de pagar a pensão, seu filho pode ter 20, 30 anos, o que vai acontecer é que você vai sofrer um processo de execução e muito possivelmente vai ser preso em uma prisão civil. Então, como diz, é o único crime que dá cadeia civil é não pagar pensão. Né? Então você tem aí uma pensão atrasada, tenta entrar na justiça, tenta regularizar isso, justificar o porquê não está conseguindo pagar, pague o mínimo, faça aí, procure, né, Gabriel? Principalmente assim, procure a justiça, tem uma defensoria pública, temos na própria vara onde corre o processo, você pode até lá perguntar, que eles vão te orientar também, mas não deixe de pagar os alimentos para o menor, porque essa é uma condição que acaba sendo preso realmente. Tá? O direito civil ele é pautado na boa-fé, né, Janaína? Então, pode ter certeza que se você agir com honestidade perante o juízo, se você explicar o que está de fato ocorrendo, mostrar a sua situação, você não vai ser prejudicado. Você, muito pelo contrário, você vai ser auxiliado pelo pessoal do fórum, pelo pessoal da OAB. Então haja sempre com honestidade, tanto com você quanto com seu filho. Porque também hoje, né, o devedor de alimentos, além da prisão, ele tem a questão de inscrito nos cadastros de inadimplentes, não é isso? Sim, você perde o histórico de crédito, não consegue mais fazer crediários, carnezinhos, pedir cartões. São várias situações ali que acarretam no seu colapso financeiro, tudo por conta da falta de pagamento da pensão. Agora a gente vai falar sobre o abandono afetivo. É algo que muitas pessoas perguntam em relação a isso. Os pais separam, temos aí a guarda, como foi dito, depois temos os alimentos e também temos o abandono afetivo. Doutor Gabriel, o que seria esse abandono afetivo e ele é reconhecido judicialmente? Janaína, o abandono afetivo, ele é quando um dos pais deixa de prestar apoio emocional para os menores, né? Então, muitas vezes esse pai, ele paga a pensão, ele oferece o apoio financeiro, essa mãe tá ali, às vezes eles podem até morar na mesma casa, inclusive, viu? Mas ele deixa de prestar ali o apoio emocional. Não vai em reuniões escolares, não se interessa pela vida do menor, não sabe nem mesmo qual é a data de nascimento, qual o número que veste. Ele de fato não se interessa afetivamente pelo menor e acaba deixando ele de lado. Ele provê o essencial para a sobrevivência, mas o emocional ele deixa em falta. Tem casos, por exemplo, que é muito comum, que as mães às vezes ligam, acontece muito com as mães. Ai, doutora, ele marcou de vir buscar, era o dia da visita, a criança ficou esperando, ele não veio, depois veio com uma desculpa. Então, assim, tem uma coisa que, entrando nesse gancho do abandono afetivo, se o pai está
acordado, está nesse acordo que foi homologado judicialmente ou em uma sentença judicial, que a visita tem que ser esse dia, tem que ser dessa forma. Se esse pai ou se essa mãe não cumprir com isso, é muito traumatizante, né, para essa criança, principalmente o porquê? Porque essa criança ela vai ter, neste caso, que ser levada de camburão em algumas das vezes, né? Vai ter que chamar ajuda policial para que o pai vá buscar a menor ou que o menor vá até o pai, porque isso que aquele filho tem que cumprir. E o que gera de indenização, o que já aconteceu em relação a esse abandono afetivo? Quais são as consequências para a criança e as consequências para o que está fazendo esse abandono? Nós temos alguns julgados onde foi fixado indenização para as crianças que sofreram esse tipo de violência mesmo, né? Porque o abandono afetivo, ele é uma violência, né? Temos inclusive um caso muito emblemático de uma jovem de 21 anos, né? Que recebeu uma indenização depois de adulta já, né? Por não ter tido contato com o pai, pelo pai estar ali perto, mas não se fazer presente, né? Então é possível sim fixar uma indenização nesses casos de abandono. E ela pode ser, essa ação de abandono afetivo, ela pode ser através dessa criança ou desse menor quando chega na maioridade. Tem período de prescrição, não prescreve? Olha, atualmente os tribunais vêm entendendo que não tem prescrição, viu, Janaína? Enquanto você se sentir lesado com esse abandono, você pode estar entrando com uma ação a respeito disso. E como prevenir esse abandono afetivo, Dr. Gabriel? Olha, é muito simples. Participe um pouco da vida da criança, sabe? Não tem muito tempo, trabalha demais, vá em uma reunião escolar, se interesse um pouco, vá em uma apresentação, pergunte como foi o dia da criança. Isso causa traumas na criança, você abandoná-la efetivamente. Isso causa sérios transtornos psicológicos no futuro, ansiedade, depressão. Interessante, viu? Gabriel, estamos aqui terminando um bloco, encerrando mais um programa. E em relação aos direitos aos avós, eu quero só responder algumas questões muito simples para vocês. Vocês que avós, vocês têm direito sim a ter contato com seus netos, independente se os pais queiram ou não, tá bom? E caso haja dificuldade de acesso aos seus netos, talvez por não ter uma boa convivência com os genitores, vocês podem entrar com uma ação judicial para pedir para regulamentar a sua visita de avós para os seus netos, tá bom? É isso, eu quero agradecer aí a todos vocês por mais um programa, quero agradecer ao Dr. Gabriel por vir nos explicar aí sobre um pouco de direito de família. Eu que agradeço o convite. E temos um QR Code que vai ficar aqui na tela, que vocês podem estar mandando perguntas para o próximo programa, que iremos responder aqui. Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer estar aqui, viu, Janaína? Muito obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da TVD pela recepção. Foi uma honra estar aqui hoje participando desse programa. Agradecemos também. Acompanhe nossas redes sociais, acompanhe o nosso YouTube da TVD Notícias. Temos o programa O que é Direito é Direito, que também vai ao ar todas as quintas-feiras com reprise nas sextas. Um abraço para todos. E lembre-se, o seu direito é importante. O que é direito é direito.